Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Ele também pode ser acessado através da CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pelos canais da rede EDSAT, os canais da educação, as pessoas que possuem parabólica digital. Hoje nós vamos dialogar a respeito do Prêmio Jovem Cientista. E para isso nós convidamos o estudante Breno Dalbianco e também o professor Cornélio Schwambach. O Breno foi classificado em terceiro lugar a nível de segundo grau neste Prêmio Jovem Cientista. E o professor Cornélio foi o seu orientador. O Breno, ele nasceu em 1997, aqui em Curitiba. Ele estudou na escolinha Casinha Feliz, de ensino fundamental e médio, e agora ele faz o ensino médio no Colégio Bom Jesus, aqui do centro de Curitiba. Ele também é formado em inglês no Phil Young's English School e durante sua vida escolar ele participou de várias Olimpíadas e recebeu 3 vezes a medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia e o 4º lugar na Olimpíada de Física. Ele também conquistou, como eu disse recentemente, o 3º lugar no Prêmio Jovem Cientista e a sua pesquisa foi a dessalinização a partir de destilador solar. Pois bem, e o professor Cornélio Schwambach, ele é professor, biólogo, inclusive é professor aqui do Centro Universitário Internacional, Uninter. Ele é mestre em Engenharia da Produção pela UFESC. Ele tem também pós-graduação em Ensino à Distância aqui pelo Centro Universitário Uninter. Ele é professor de Biologia e do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus. Também é nosso professor na área de pós-graduação e na área de graduação e pós-graduação da FAI. Ele é coordenador do curso de Formação Humana Bom Jesus, autor e organizador da obra A Excelência Humana na Formação do Jovem. Inclusive aqui nós temos um dos exemplares, o volume 1 desta obra, e também Excelência Humana, volume 2. Aliás, eu já combinei aqui com o professor Cornélio que numa próxima oportunidade nós vamos falar a respeito desta obra e da formação dos jovens, principalmente a nível de ensino médio, que trata de toda essa formação integral do ser. Mas vamos começar aqui com você, Breno, falando a respeito deste Prêmio Jovem Cientista. Eu gostaria que você nos expusesse como é que surgiu essa ideia de você trabalhar com a dessalinização através de um equipamento que utilize energia solar. Como é que você concebeu este projeto? Bom, começou na escola, que surgiram os incentivos ao prêmio, começaram a divulgar que ia ter o prêmio, com o tema da água, e um dos subtemas era a dessalinização, que foi o que mais me atraiu, né? Aí eu comecei a pesquisar como que era feita já a dessalinização, as tecnologias usadas hoje em dia, e eu descobri que elas são todas muito caras. Elas normalmente precisam de muita energia, e são empregadas em larga escala por obras feitas por governos e em países que têm um capital muito grande investido nessas tecnologias. Aí eu comecei a pesquisar como que eu podia baratear um pouco esse custo. Daí veio a ideia de usar uma energia limpa e renovável, no caso a solar. Então, professor Cornélio,
Eu gostaria que, antes de nós continuarmos esta conversa aqui com o Breno, que o senhor nos explicasse a importância do prêmio Jovem Cientista e em que contexto ele é feito anualmente. Me parece que até a presidenta da República participou da solenidade. Eu gostaria que o senhor fizesse uma contextualização deste prêmio. O prêmio existe desde 81, professor, e ele é dado aos alunos tanto do ensino médio, também alunos da graduação e a nível de mestrado e doutorado. Então são 3 categorias e 3 premiados em cada categoria. Esse prêmio ele visa estimular os jovens cientistas, como o próprio tema diz, em soluções, normalmente problemas que existem, tem que ter soluções simples. Então, é alguma solução simples para resolver problemas simples, que nós sempre colocamos para o aluno essa questão. E sempre tem um enfoque bem interessante do jovem cientista voltado à aplicabilidade, especialmente das questões que envolvem as necessidades do nosso país. Então, como o curso aqui é de gestão pública, né, eu diria que muita coisa podia se associar, né, do Prêmio Jovem Cientista com as questões de ação pública, né, que a gente poderia, com certeza, ter uma demanda muito grande. E o prêmio ele é patrocinado pelo CNPq, pela Gerdau, pela GE e pela Fundação Roberto Marinho, que apoia desde o início em 81, quando surgiu o Prêmio Jovem Cientista. E a presidenta Dilma, ela esteve conosco, né, ficamos aí lisonjeados em poder participar, né, no Palácio do Planalto com a presidenta, mais ministros paranaenses, Paulo Bernardo esteve conosco, o Raul também, né, 2 ministros paranaenses aí, temos alguns mercadantes também esteve conosco e vários outros deputados e senadores, e ficamos gratos por conquistar, né, essa 3ª colocação. E o projeto em si ele tem uma viabilidade que nós queremos explorar um pouco mais, porque eu creio que a grande preocupação do CNPq é exatamente nós temos soluções para problemas que ocorrem no nosso país. E um deles é exatamente a escassez de água de qualidade. Um dia que no Nordeste nós não temos água, nós temos água, por exemplo, no Ceará, um exemplo clássico, muita água, mas quando se perfura um poço artesiano, a água é salobra. Então nós temos essa dificuldade. Então dessalinizar a água seria uma solução para locais onde a seca é presente. Inclusive no discurso da presidenta Dilma, ela colocou claro que nós vamos ter que conviver com a seca. A seca não tem como eu não quero mais seca no Brasil. Então nós temos que ter mecanismos para conviver com a seca e quais seriam as maneiras, né? E aí, claro, o CNPq teve uma função muito importante em divulgar esses temas e buscar trabalhos que realmente ajudam a solução desses problemas, né? Agora, Breno, eu observo que no teu projeto você propôs inclusive a utilização de antenas parabólicas. Como que funcionaria esse teu projeto, ou seja, a dessalinização, como disse o professor Cornélio, em algumas regiões nós temos até água, mas a água é salobra. E com esse processo que você desenvolveu, que você criou, a água fica potável, ela pode ser consumida por pessoas, por animais? Bom, eu ainda não tive chance de testar ela num laboratório para testar o grau de potabilidade, só que em testes que eu provei a água depois da dessalinização, e ela saiu pelo paladar, não tem como você perceber nenhum tipo de sal. Eu usei água marinha nos testes mesmo, para tentar manter fiel à realidade. Então, depois que você prova a água destilada, ela você não consegue perceber nenhum tipo de sal. E também ela passou pelo processo de fervura, porque a destilação exige que a água ferva. Então, isso também livra ela de micro-organismos, bactérias, vírus, fungo, qualquer contaminador biológico. No teu processo, o que tem, digamos assim, de inovador, de diferente, é a utilização de energia solar. Ou seja, você aproveita um potencial que nós temos em várias regiões do Brasil. O Brasil é um país onde o sol atinge praticamente o ano todo, e ali você transforma essa energia solar em energia para aquecer a água e assim dessalinizá-la? Como é que funciona? Sim, eu busquei sempre manter um baixo custo. Então, eu usei materiais reutilizados sempre que possível,
e o processo é de destilação. Então eu vou ferver a água e com isso o vapor da água vai sair e os sais vão ficar sólidos, por causa de ter um ponto de ebulição muito mais alto do que a água. Então, pela destilação, eu precisava dar energia para a água para esquentar ela e fazer ela entrar em ebulição. Certo. E daí essa energia eu uso a radiação solar. Eu uso espelhos. E você capta através de espelhos, então? Sim, eu tenho antenas parabólicas que são recobertas com espelhos. Aí esse formato delas faz com que a luz reflita nelas e foque numa panela, num ponto, o que potencializa o efeito da luz solar. E daí nessa panela, ela até tem o fundo pintado de preto, essa panela ela serve de caldeira, então a água esquenta e ferve. Você chegou a patentear essa tua inovação, essa tua invenção? Ainda não, mas se eu conseguir ver se ela é inovadora, se não tem trabalhos iguais, buscar comprovar, né? Eu até pretendo. E a quantidade de água que você, digamos assim, se você for desenvolver um equipamento, qual a quantidade que você poderia produzir num dia? Você já chegou a esses parâmetros? Ainda não tenho esses dados, porque ele se mostrou muito dependente do sol. Então, teria que ver conforme se o dia está mais limpo, mais nublado, tentar tabelar o quanto isso influencia. Eu sempre trabalhei com quantidades pequenas, em torno de 200 ml, para comprovar que o processo é viável, que era possível produzir a água destilada. E até para conseguir atestar mesmo a viabilidade. Agora que eu consegui produzir a água destilada, eu vou tentar dimensionar ele e quantificar uma produção, tabelar, dependendo do dia, se estava mais nublado, mais sol. Você pretende desenvolver um aparelho portátil? Como disse o professor Cornélio aqui, a região Nordeste, nós sabemos, é um semiárido. Lá nós temos muitos problemas de falta d'água. Eu mesmo tenho parentes que moram especificamente no Ceará. E no início de 2013 eu estive lá e eles estavam há 18 meses sem chuvas naquela região. Então, você sabe que eles enfrentam uma dificuldade muito grande. Isso seria, vocês desenvolveriam um equipamento que ele ficaria constantemente destilando essa água? Seria basicamente isso? Na verdade, sim, professor. As antenas, como falamos, antenas parabólicas. O princípio é do funcionamento da transmissão que nem a gente está aqui. Vai para uma sala num outro lugar do Brasil, né? Como se fosse um satélite. Então, as antenas parabólicas são reaproveitáveis, né? Então, elas são revestidas por espelho, né? A luz solar incide sobre elas e vai refletir nesse fundo da panela. Então, claro, nós temos que ampliar o tamanho da panela, o tamanho dos espelhos, né? Mas o Nordeste brasileiro, a maior parte do ano, ele tem luz solar bastante eficiente. Curitiba, nós temos um problema esse ano. Nós temos muitos dias chuvosos, né? A cada 4 dias em Curitiba, 3 ou choveram ou estavam nublados, né? Então, a pesquisa nossa foi no inverno e quando a luz solar, a incidência era menor. E mesmo assim, houve a fervura dessa água. Então, nós temos assim, uma eficiência bastante significativa, né? É claro que, agora nós pensamos assim, se no Nordeste, onde se tiver um investimento sério, né, um acompanhamento sério e verbas para que as pessoas carentes tenham acesso à perfuração de um poço artesiano, por exemplo, e essa água sair salobra e nós podemos filtrar essa água, porque o desalinizador ele vai poder trabalhar o dia inteiro, enquanto tiver luz ele vai poder estar trabalhando. Então isso, com o material reciclado, o custo desse que nós montamos, que o Breno montou, basicamente, em torno de R$300, né? Com o equipamento ainda de metalúrgica, aí ficaria em torno de 600. Esse é um custo baixo, pensando num projeto, claro, em pequena escala, mas podemos ampliar isso, né? Para tornar possível que as pessoas, os animais que morrem de sede, né, no Nordeste, tenham acesso à água. Então, há uma possibilidade iminente em conseguirmos ampliar isso. Você parece que usou, inclusive, panela assim, de pressão. Foi a tua mãe que emprestou. Ela, Sim. Inclusive, está nos acompanhando. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe se chama Ivana. A Ivana, isso, está nos acompanhando. Ela permitiu que usasse as panelas dela ou teve alguma dificuldade? Não, meus pais me ajudaram muito ao longo do processo, né? Eles me
me cederam a panela, meu pai me ajudou muito na parte do corte, dos espelhos, porque... O teu pai, qual é a profissão dele? Agora ele está trabalhando para o Estado, mas ele é formado em engenharia civil. Ah, sim, e a tua mãe? Minha mãe, agora ela é síndica do nosso condomínio. Ah, ótimo. Então não teve problema lá com a dona Ivana? Não. E o fato de usar a panela de pressão facilitou, porque daí potencializou, inclusive, a fervura, né? Sim, o fato dela ser vedada, né, que ela foi pensada para reter o vapor dentro e elevar a pressão. Então a gente tirou a válvula dela e ligou a panela até o condensador, e com uma vedação até razoável. Então não perco muito vapor para o ambiente, eu consigo direcionar praticamente todo o vapor que sai da panela, ele vai até o condensador e volta para o estado líquido. Porque o meu medo era que muito desse vapor fosse perdido para a atmosfera. Então se eu evaporava às vezes 100 ml, eu perdesse 50 e só conseguisse condensar 50. Mas nos testes, a eficiência foi de acima de 90%. Então as perdas eram de 10 ml, 8 ml. Isso é muito no significativo. Você, eu vi no teu currículo, você já foi várias vezes classificado digamos assim, em prêmios relacionados com a astronomia. Como disse o professor Cornélio, aqui em Curitiba uma das grandes dificuldades para ser astrônomo é encontrar uma noite que não seja nublada. Como é que você desenvolveu, qual o teu interesse, Breno, em relação à astronomia, agora inclusive que de uns anos para cá que se acharam tantos exoplanetas e que há uma perspectiva muito grande para a humanidade, não apenas aqui no nosso sistema solar, mas inclusive na exploração da nossa galáxia? Eu sempre gostei muito, foi um assunto que me interessou. Eu participei dessas Olimpíadas já desde do ensino fundamental, então sempre foi um assunto que me conquistou desde pequeno. Até vários dos conceitos que eu aprendi nas provas e estudando um pouco de astronomia já me ajudaram agora, porque especialmente a parte de movimentação do movimento aparente do Sol, tudo isso eu tenho que compensar, porque o fato das antenas focarem a luz num ponto precisa com que os raios de luz venham numa certa posição, senão o foco forma fora da panela. Então eu tive que pensar um método para compensar esse movimento do Sol e tornar viável você direcionar sempre o foco aonde eu queria. Você desenvolveu, nessa tua pesquisa, um tipo de um motorzinho elétrico, alguma coisa assim, para que sempre se mantivesse voltado para o Sol, os espelhos, a concentração? Como é que você desenvolveu isso? Não, na verdade, a compensação do movimento, por enquanto, ela é manual. A cada 20 minutos a gente gira a estrutura, certo, que é para compensar o movimento que seria, digamos, do dia, né? Certo. Que é o Sol que nasce no leste e se põe no oeste. E as antenas em si, elas estão ligadas a um eixo que ele é giratório. Aí, conforme as estações do ano passam, a altura do céu no horizonte, ela varia. Especialmente na gente que estamos a uma latitude mais alta. A altura do Sol. Isso. Então, esse eixo permite com que eu incline as antenas, porque aqui está, digamos, o horizonte, então o Sol ou está, mesmo no meio-dia, não está tão a pino, ele está mais inclinado. Então aí eu venho e inclino as antenas para os raios incidirem perpendicular a elas. Então todo o teu aprendizado anterior na área de astronomia ajudou agora no desenvolvimento desse projeto. Sim, e não só em astronomia, também na parte de física, estudo de ótica, me ajudou muito. Porque na verdade esse é o mesmo princípio de quando você usa uma lupa para esquentar alguma coisa. Que ela foca os raios num ponto. Então, nesse ponto tem muito mais luz, muito mais radiação solar e a temperatura desse ponto aumenta. O que eu faço é a mesma coisa, só que em vez de eu usar a refração, que é a lente, eu uso um espelho. Então, eu trabalho com a reflexão. Também estudo de
química, de ebuliscopia, para saber o quanto que ia influenciar a concentração do sal na água para a fervura. Também, bom, a ótica, como eu já disse, a parte de termologia em si, para dimensionar o quanto de calor eu tenho que conseguir, o quanto de calor eu tenho que perder. Me diz uma coisa, Breno, e esse sal que fica depois do processo de dessalinização, pode ser utilizado? É um sal, digamos assim, que poderia ter um valor comercial, inclusive? Sim, eu trabalhei com água marinha nos meus testes, então o sal, a maior parte do sal que foi produzido era o cloreto de sódio, que é o sal que a gente usa na culinária, na alimentação. A produção, ela é bem baixa, às vezes você chega a produzir algumas gramas de sal para, digamos, 1 litro de água. Mas, claro, esse sal, conforme você vai realizando a produção dele, ele pode ser empregado na química, Mas pensando, digamos, numa casa autossustentável, em que você conseguiria a água potável e também o sal. Sim. Quer dizer, você já, embora o sal seja um produto muito barato, é claro que tem a questão do iodo, tem que ter um pouco ali outros problemas de saúde, mas certamente seria um exemplo, não é mesmo, professor, de uma casa onde você produziria o seu próprio sal. Aliás, eu lembro agora do Gandhi, quando ele iniciou aquela revolução pela independência da Índia, e uma das formas de protesto era os indianos irem até o mar e preparar o seu próprio sal. E com isso eles conseguiram, eles estavam na dependência do sal dos ingleses, né? Mas, voltando aqui ao senhor, professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que está o nível da pesquisa hoje no ensino médio. E eu ouvindo o Breno aqui, e uma das nossas preocupações, eu tenho um menino, um filho de 9 anos, o Bernardo, e a gente sempre estuda o fenômeno KT, quando caiu um grande meteoro no nosso planeta e destruiu os dinossauros há 65 milhões de anos, mas vendo essa nova geração aí, a forma como você explica as questões, Breno, eu acho que as futuras gerações, tendo bons cientistas como você, estarão salvas desses grandes fenômenos. Então, professor, como é que está o ensino médio, a pesquisa científica no ensino médio brasileiro? Professor, se a gente pegar os dados do Brasil, comparando com outros países, nos testes internacionais como o PISA, por exemplo, que é um balizador bem interessante, a gente fica bastante frustrado, porque se pensarmos em pesquisa no Brasil, em ensino superior, ela é pequena. Se pensarmos em pós-graduação, ela é um pouquinho maior. Se pensarmos em ensino médio, ela é praticamente nula, professor. Então, se a gente pensar assim, se o investimento que o nosso governo federal está dando, que pretende dar à educação é de 10%, que seria, se discutia lá em 7,5%, 10% desse montante que acho que se fechar em 8% aí, o ensino médio ele não tem nem 1% desse valor todo. Então, o investimento no ensino médio no Brasil, ele é muito pequeno ainda. Se a gente observar assim, os países que tiveram problemas muito grandes no passado, um exemplo que sempre vem à mente é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje, ela está entre os 3, 4 melhores países do mundo nos testes do PISA, nos exames internacionais. E é um país que ele teve muitas crises. Só que o que foi feito ali? Foi investido em educação de base. Então, no Brasil, a gente tem o processo inverso. Há um investimento muito grande a nível de graduação, pós-graduação, e na educação de base deixa um pouco a desejar. Então, as pesquisas no Brasil, a nível de ensino médio, elas são muito fracas, ficam mais restritas aos institutos federais, que felizmente o governo federal fez com que muitos deles se procriassem nos últimos anos. É um ponto extremamente positivo. E uma coisa muito positiva que eu vejo na questão dos institutos federais, que hoje eles estão no interior. Então, assim, eu creio que nós pegamos essa época, assim, quer estudar um pouquinho, você vai para onde? Para a capital. Isso. Hoje nós temos institutos federais do Paraná em vários lugares do Paraná, né? Institutos federais não só no Paraná, Santa Catarina, em quase todos os estados. Universidades públicas também, muitas, né, acabaram aí aumentando o número de vagas, a própria Federal do Paraná, o Instituto Federal do Paraná, e etc. Então nós tivemos assim uma melhoria já, mas precisa ter um investimento maior, porque os casos como o Breno são casos ímpares, né? Eu creio que a educação no ensino médio tem que ter uma mudança de paradigma.
Eu diria que o ensino médio, o modelo como ele está hoje, está um pouco engessado, eu diria até chato, professor. Nós precisamos investir mais na questão da ciência e dar autonomia para que nós tenhamos projetos belíssimos. O ensino médio está mais voltado, então, para preparar o aluno para o vestibular? Infelizmente, eu diria assim, que felizmente o INEP conseguiu entender a ideia, que fez o Enem. Eu sou apaixonado pelo Enem. A visão do Enem, ela é muito interessante porque ela trabalha com habilidades, né, e com as competências, e deixa um pouco de lado aquelas questões pontuais dos conteúdos que vão cair no vestibular. Então, ensinar o aluno a pensar um pouco mais. E, infelizmente, ainda o ensino médio está voltado para o vestibular, e isso vai contra o desenvolvimento da ciência. Breno, uma última pergunta. Qual é a carreira que você quer seguir? Você já foi premiado nacionalmente, parece que é o único estudante da região sul do Brasil premiado. Foram mais de 2.500 projetos apresentados nesse ano, e você ainda não está nem no terceiro ano, está no segundo. Então gostaria de que você nos falasse assim, incentivasse os nossos assinantes, as pessoas. O que você pretende estudar, qual a carreira que você quer seguir? Bom, eu ainda não consegui decidir a minha carreira ainda. Eu gosto muito da área de ciências exatas, especialmente engenharia. Então eu me vejo já seguindo alguma carreira de engenharia. Ainda não decidi bem qual, tenho algumas preferências, gosto muito mas são muito espalhadas. E tem algum projeto para o prêmio Jovem Cientista de 2014? Então, eu estou agora na dúvida de tentar perseguir alguma coisa nova ou continuar o meu projeto, porque eu ganhei até uma bolsa no Jovem Cientista, eu ganhei uma bolsa de 1 ano para dar continuidade à minha pesquisa. Ótimo. Então, eu estou buscando aprimorar o que eu já estou fazendo e tentar melhorar os detalhes que faltam, coletar mais dados do meu projeto. E se eu tiver alguma ideia, se eu achar alguma coisa, digamos assim, que alguma ideia assim que você sente que justifica, vamos perseguir isso. Então, aí quem sabe eu até comece um novo trabalho, mas acho que agora eu vou aproveitar para aperfeiçoar o que eu já estou seguindo. Excelente. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o estudante do ensino médio, Breno Dalbianco, que foi um dos vencedores do Prêmio Jovem Cientista, e também o seu orientador, o professor Cornélio Schwambach. Queremos agradecer muito a presença de vocês nesse programa e não tenho dúvidas de que vocês contribuíram na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública na modalidade à distância, e ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Hoje nós vamos debater as teorias criminais. E para isso nós convidamos o professor e promotor de justiça, Dr. Mário Hamidoff, ele que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, mestre em Direito pela Universidade de Santa Catarina, doutor em Direito pela Universidade do Paraná e também está fazendo o pós-doutorado em Direito na Universidade de Santa Catarina. É nosso professor aqui do Centro Universitário Internacional. O professor Mário Hamidoff é autor de vários livros e artigos científicos na área jurídica.
Doutor Mário, eu gostaria que, inicialmente, o senhor nos colocasse o papel do Ministério Público, principalmente após a Constituição de 1988. Posteriormente, nós vamos tratar das várias teorias, que o senhor é especialista e doutor, que é um assunto de grande profundidade. Mas qual é o papel hoje do Ministério Público após a Constituição de 88? Primeiro, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, a gentileza em me receber e receber de igual maneira o Ministério Público quando falo pela instituição. O Ministério Público, especificamente vou falar do Estado do Paraná, mas serve para todos os estados, assim como da União. Depois da Constituição de 88, tem várias funções, que na verdade são atribuições públicas que o Ministério Público passou a ter que desenvolver em nome de um interesse público, e esse interesse público ele é um interesse da coletividade. Por isso é muito importante as funções que foram atribuídas a partir de 1988 ao Ministério Público, porque ele passa a ser um advogado da população, se nós pudéssemos assim dizer. Então, o Ministério Público hoje desenvolve várias atuações, por exemplo, perante o direito da criança e adolescente, o direito da pessoa idosa, a fiscalização externa da polícia, fora isso, a questão da gestão pública, a questão da improbidade administrativa, a questão dos eventos, dos esportes. O Ministério Público tem o Estatuto do Torcedor, que se faz presente em todas as jornadas esportivas, junto aos juizados especiais criminais, e assim a gente resolve várias questões relacionadas principalmente aos direitos sociais. Poderíamos afirmar hoje que, diante do posicionamento que se encontra o Ministério Público com total independência de atuação, hoje seria um quarto poder na nossa estrutura jurídica e política nacional? Na organização do Estado brasileiro, o Ministério Público não foi considerado como um quarto poder, mas a ideia que se tem que ter de poder é que um poder controle outro poder. E o Ministério Público, dentre as suas atribuições, tem esse poder. Então, o Ministério Público é uma instituição que atua perante o Poder Judiciário, mas vinculada ao Poder Executivo, mas ele controla também os demais poderes. É a ideia de freios e contrapesos. Então, os poderes são harmônicos e independentes, como é o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, aonde está o Ministério Público, mas o Ministério Público atua perante esses outros poderes, inclusive com gestão política e jurídica. Vide, por exemplo, o caso do Procurador-Geral da República, atua perante o Supremo Tribunal Federal, que apesar de ser um órgão jurídico, toma decisões políticas. Exemplo, a ação penal número 470, popularmente conhecida como mensalão. Então, são decisões institucionais que controlam outros poderes e, por isso, o Ministério Público, legalmente, constitucionalmente, não pode ser considerado como um poder, mas atua em controle de um outro poder. No nosso país, no início, no período do Império, nós tivemos um quarto poder, que era o poder moderador. Inclusive, eu já vi até teses jurídicas, a doutrina a respeito do quarto poder, mas, embora o senhor tenha afirmado aqui de que quem nomeia, podemos assim dizer, o chefe do Ministério Público, seja ele em âmbito estadual ou federal, é o Executivo, mas hoje praticamente não há nenhuma vinculação do Ministério Público com o Poder Executivo, a não ser neste ato de nomeação do seu chefe. Ou tem alguma outra subordinação, podemos assim dizer, do Ministério Público com o Poder Executivo? Como eu lhe disse, o Ministério Público não é declaradamente um poder, mas tem toda uma função e controle de poder. Certo. Ao Poder Executivo, ao nomear, na verdade, designar o Procurador-Geral, ele faz isso na escolha de uma lista tríplice, que é formada pela própria classe, e ele indica qualquer um desses membros que compõem a lista tríplice para ser o Procurador-Geral. Isso também é uma forma de controle. Então, um poder, para ser poder no Estado democrático de direito, tem que se submeter aos controles do poder. Então, o Poder Executivo, ao indicar o Procurador-Geral, ele faz também como uma forma de poder para que o Ministério Público não se faça uma autogestão e ele possa designar, por exemplo, reiteradamente o mesmo procurador. Então é interessante que haja essa espécie de limitação, restrição externa para se fazer valer a própria independência e autonomia
do Ministério Público. O Ministério Público hoje, depois da Constituição de 88, ele tem uma autonomia financeira e administrativa. Isso é uma independência. Cada membro do Ministério Público, cada promotor, cada procurador, ele é o Ministério Público. Pela teoria do órgão, ele exerce em sua plenitude, principalmente quando ele é titular. Então, promotor titular de uma determinada promotoria, ele só sai por uma decisão da administração superior do Ministério Público ou judicial. Então, nós temos autonomia, eu, por exemplo, na minha atuação, de entrar com qualquer medida, inclusive contra o procurador-geral, se for o caso. Nós temos casos específicos no Brasil que o Ministério Público é demandado pelo próprio promotor, que faz parte do Ministério Público, para que se faça valer os direitos individuais e as garantias fundamentais. Então, isso tudo é possível porque é uma instituição extremamente transparente e democrática. Recentemente, doutor Mário, nós vivemos um debate em relação ao poder de investigação do Ministério Público. A PEC 37, que estava praticamente aprovada, se fosse pela vontade dos deputados e senadores, mas houveram aquelas manifestações de junho e aquilo mudou totalmente o quadro. Eu gostaria que o senhor abordasse essa questão do poder de investigação do Ministério Público e da importância de manter e de assegurar esse poder ao Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público, dentre as suas funções, atribuições legais previstas tanto na Constituição quanto nas leis orgânicas, na Lei Orgânica Nacional e cada uma das estaduais, tem o poder. O Ministério Público já tem como atribuição investigar. Por exemplo, eu como promotor de justiça não necessito de um inquérito policial para oferecer uma denúncia. Eu preciso de provas sobre autoria e materialidade. Se tiver um inquérito policial, muito melhor, porque nos ajuda a elucidar essas especificidades do processo penal. Mas o Ministério Público sempre pôde investigar. Bom, a questão da regulamentação do poder investigatório do Ministério Público sem uma autorização judicial é uma outra questão. Então, o Ministério Público nunca quis fazer prova dessa maneira. Mas, no processo penal, o Ministério Público sempre foi parte, assim como é a parte o advogado. Ele deixa de ser um mero fiscal da lei e atua como se fosse um advogado público. E por isso ele pode buscar suas provas utilizando-se, por exemplo, da investigação policial como de uma autorização judicial. A questão fundamental é que precisava haver uma regulamentação, e já existe essa regulamentação. O prazo de duração de uma investigação, a maneira pela qual vai se investigar, se não subsidiariamente, nós já poderíamos usar o próprio Código de Processo Penal. Ora, na vertente política, o que aconteceu com a PEC 37 é que a Associação dos Delegados de Polícia, não acredito que todos os delegados de polícia pensem assim, dessa maneira, queria manietar o Ministério Público, reduzir a sua capacidade de poder fazer investigação. Então, veja, eu trabalhei na área da criança e do adolescente, uma pessoa idosa, e eu posso fazer uma fiscalização de uma entidade, para saber o que está acontecendo dentro dessa entidade acerca do atendimento da criança e do adolescente, da pessoa idosa e assim por diante. Eu teria que me reportar a uma autoridade policial para que ela fizesse isso? Não. Dentro da própria lei, há inúmeras autoridades autorizadas, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público, no caso da criança e adolescente, o Conselho Tutelar, que tem esta autonomia investigatória. Então, eu não preciso ficar sob a égide do entendimento de um delegado de polícia, por maior respeito que tenha que ter a autoridade policial, para fazer a minha investigação. Do outro lado, deixar bem claro, o Ministério Público nunca quis presidir inquérito policial. Isso é uma outra balela que se fala. Não é isso que quer o Ministério Público. Trazer o delegado como se fosse um seu assessor. Não é isso. Ele tem toda a autonomia e competência de fazer a investigação policial, presidir o inquérito policial. E assim que encerrado, ele encaminha o Ministério Público. Agora, o Ministério Público não pode ficar vinculado meramente ao entendimento da autoridade policial. Nós podemos dissentir daquele entendimento, encaminharmos a investigação em outro rumo, fora a possibilidade de fazer a própria investigação das autoridades policiais e policiais que estão investigando e também fazem outras investigações. É isso que o Ministério Público pretende manter. Doutor Mário, existe inclusive um movimento no sentido de se extinguir o inquérito policial. Eu mesmo já entrevistei aqui pessoas da área de segurança que fazem parte desse movimento e que dizem que em outros países não é necessário se ter toda aquela formalidade do inquérito policial. O senhor, como promotor, como é que o senhor vê essa linha, digamos, de pensamento que diz que o inquérito policial ele pode simplesmente ser extinto e que não fará muita diferença no trabalho do Ministério Público ou para se buscar a justiça?
Já acontece em algumas áreas essa não necessidade, a desnecessidade de um inquérito, de uma investigação policial acerca de determinados procedimentos. Por exemplo, na questão do adolescente em conflito com a lei, quando não há violência ou grave ameaça à pessoa, o adolescente é apresentado à autoridade policial, ela faz um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência ele é municiado com várias informações sociais, e o juiz, o promotor de pronto, pode oferecer uma remissão, um perdão do processo, ou o próprio juiz pode determinar uma medida em meio aberto durante uma representação, na primeira audiência dele, e descartamos a necessidade de uma protocolização, autuação, que isso toma tempo também da autoridade policial. Não fosse isso, os boletins que são encaminhados aos juizados especiais criminais, da mesma forma, há uma desburocratização. Então, casos que demandem uma investigação mais apurada, acurada, indica-se a formação de um procedimento administrativo investigatório, que é o inquérito policial, ele serve para isso. Outros casos que não são tão complexos, seria muito fácil, através de boletins, termos circunstanciados, resolvermos todas as questões, que são a maioria dos casos que atrapalham o bom funcionamento da justiça. Então, para que você possa entender, é possível eu fazer a resolução de uma situação concreta sem ter que trabalhar com um procedimento meramente burocrático. Até aqui, doutor Mário, a nossa entrevista está sob aspectos assim, de fácil entendimento de qualquer um de nós, mas eu gostaria agora de entrar num tema que o senhor domina bem e é doutor nessa área, que é a criminologia crítica, ou seja, as diversas teorias que fundamentam o comportamento das pessoas e principalmente dos profissionais, como é o seu caso, que atua nessa área. Eu gostaria que o senhor falasse especificamente de 3 dessas teorias, que seriam o minimalismo penal, o garantismo penal e o abolicionismo penal. Eu sei que o senhor pode ficar à vontade, eu não vou lhe interromper, porque é uma área que eu também não domino, mas eu assisti uma aula sua e achei um espetáculo. Então, gostaria que o senhor expusesse essas 3 teorias. Tá ótimo. Vamos começar definindo e distinguindo essa concepção que nós temos, às vezes equivocada, sobre essas teorias que tramitam dentro da área do direito penal, especificamente do direito penal. O direito penal pode ser tomado como um conjunto de normas que regulamentam o crime e a pena, e isso é certo, né? Nós falamos de um direito penal científico, por assim dizer, né? Com base, por exemplo, no professor Nilo Batista. Existe um direito penal subjetivo, que é o dever do Estado de apurar responsabilidades penais, e existe um direito penal que a gente pode dizer objetivo. É aquele direito penal que vai cuidar especificamente, não da doutrina, mas do crime, da regra penal em si. Então nós temos essas 3 dimensões de direito penal. Então o direito penal é uma coisa. Ao lado do direito penal nós temos a política criminal. A política criminal é o que falta no Brasil. A política criminal deveriam ser os estudos sérios, multidisciplinares, acerca da necessidade ou não da criação de uma lei penal. Por exemplo, já tive a oportunidade de ir lá na sua casa, Câmara Municipal de Curitiba, falar sobre a redução da idade de maioridade penal. Isso é política criminal. Estabelecer âmbitos da espacialidade pública da palavra e da ação para que nós possamos discutir matérias específicas relacionadas ao interesse coletivo. Redução da idade de maioridade penal. Mas o vereador não vai propor uma lei penal para isso. Sim, mas o vereador, ele é o representante da população local que vai fazer retumbar em Brasília, junto aos nossos representantes, tanto estaduais como da população, se eles devem votar a favor ou não da redução da idade de maioridade penal. Ou seja, os estudos sérios, multidisciplinares, sobre a criação ou não de uma lei, a descriminalização, a despenalização, é parte da política criminal. Bom, fechadas essas 2 partes, nós temos uma terceira via, que é a criminologia, e no nosso caso, a que eu defendo, a criminologia crítica, um gênero, da qual podem surgir inúmeras espécies. Essas 3 que foram elencadas, o minimalismo penal, o garantismo penal e o abolicionismo penal, são espécies de criminologias críticas. Existem vários abolicionismos, vários minimalismos, vários garantismos, mas o carro-chefe, o núcleo central, eu vou tentar abordar aqui. Muito bem. Qual é o objetivo da criminologia crítica? Primeiro, é distinguir que o objeto de investigação passa a ser o próprio sistema de justiça penal. Se ele funciona ou não funciona. Politicamente, se o Estado é democrático de direito ou não é democrático de direito. Por exemplo, o garantismo diz que para o Estado fazer uma intervenção
repressiva punitiva, caracteristicamente uma atividade negativa do Estado, o Estado tem que cumprir determinadas regras. Por exemplo, ele está limitado perante os direitos individuais e fundamentais da pessoa, as garantias fundamentais da pessoa. Então, uma pessoa, para ser presa, para cumprir uma pena de privativa de liberdade, o juiz, o promotor, são entidades estabelecidas pelo Estado e que devem cumprir, junto com o advogado, o devido processo legal. Dentro do devido processo legal, deve-se respeitar a ampla defesa e o contraditório. As instâncias recursais deve-se ter limite à pena. Isso são direitos individuais, liberdades públicas, que não deixam ninguém avançar. O mentor desta teoria é um italiano chamado Luigi Ferraioli. Ele diz o seguinte: se o juiz observar todas as regras do jogo, ele, como Estado, juiz, órgão julgador do Estado, ele pode intervir e determinar, por exemplo, a pena privativa de liberdade. Fora disso, eu não posso ter um juiz de exceção, eu não posso ter um tribunal de exceção, eu não posso desrespeitar as regras do jogo. Ou seja, o garantismo é isto, é assegurar todas as garantias fundamentais pertinentes às liberdades públicas, os direitos individuais da pessoa. Seja o pior criminoso, seja o mais singelo deles, deverá sempre ter o devido processo legal e respeitar as liberdades públicas. Neste caso, doutor Mário, o que o indivíduo perde é o direito de ir e vir. Basicamente, os outros direitos todos estariam assegurados. Preservados, que não fossem efeitos secundários da sentença penal, por exemplo, a cassação de uma carteira de trânsito, a possibilidade de votar e ser votado, a possibilidade da perda ou guarda quando ele violenta uma criança e adolescente, né? E assim por diante. Então, são efeitos secundários da sentença penal. Certo. Isso também está limitado, mas ele deve ser respeitado dentro da penitenciária, seus direitos individuais, de se alimentar, de ser chamado pelo nome, de ter visita íntima, não é? Trabalhar é um direito, não é um dever. Então, nós não podemos ter lá um serviço pesado, um trabalho análogo à redução de um escravo, não é isso. É que o trabalho possa prepará-lo, a aprendizagem, para trabalhar no mercado de trabalho que nós convivemos. Então, a ideia é essa. Minimalismo penal. Minimalismo penal, ele diz o seguinte: o direito penal deve ser mínimo. Como o Estado deve ser mínimo, o direito penal deve ser mínimo. Ou seja, o direito penal deveria ser a última razão do Estado, a última lógica do Estado para resolver problemas sociais. Nós esquecemos, ao longo do tempo, o surgimento do Estado. Antigamente, basicamente com Aristóteles, nós tínhamos uma vida digna, uma sociedade digna. Todo mundo produzia para sua necessidade, nada disso mudava, todo mundo vivia muito feliz e começou, diante desse quadro todo, surgir as pequenas trocas. E surgiu no meio das trocas os intermediários e evoluindo, dando um salto, para encurtar a história, nós chegamos à constituição do mercado. Nós todos somos o mercado, nós todos somos o Estado. O Estado foi criado para controlar o mercado, para controlar e regulamentar o intermediário. Só que ao final de todos os nossos tempos, o mercado acabou por cooptar o Estado. Então hoje o Estado, ele representa a vontade política do mercado, de todos nós, nas nossas relações econômicas. Então, basicamente, o Estado hoje, como ele é um mal necessário para intermediar nossas relações sociais, ele deve ser mínimo. Ora, se a intervenção é uma intervenção estatal repressiva, punitiva, ou seja, ela é negativa, porque ela não propõe nada, o que é uma atividade positiva do Estado? Políticas para educação, saúde, transporte, mobilidade pública, não é? Habitação. Isso tudo o Estado, sem ser demandado, ele é obrigado a fazer para atender todos os interesses. Não é verdade? Agora, quando ele faz uma atividade negativa, essa atividade negativa dele deve ser a última lógica. Então, como é que eu vou resolver um problema na educação? Com a polícia? Com crimes? Com penas? O gestor, em vez de ser público, ele deveria ser um gestor policial? Não. É muito fácil. Controlar, por exemplo, a criminalidade infanto-juvenil, se é que ela existe, seria ter um plano de cargos e salários para professores, em turno e contraturno. É dificílimo, porque no final das contas, nós sabemos, é o município que fica com a maior carga da educação, com o menor repasse de verba federal e estadual. Isso é política pública positiva. É disso que nós precisamos e não do direito penal. Essa é a orientação do minimalismo penal. O minimalismo penal diz o seguinte: o Estado deve intervir de forma sempre propositiva, com políticas sociais públicas específicas. Quando ele não fizer, não tiver jeito de resolver aquela situação, de não for uma outra maneira, é política penal. Mas a política penal ser a última razão do Estado. Por isso ele deve ser mínimo.
o direito penal. Correto. E em relação ao abolicionismo penal? Pois não. O abolicionismo penal, ele começa com uma visão para descriminalizar e despenalizar. É uma discussão recorrente. A história do direito penal são histórias de abolicionismos. Por exemplo, o caso mais próximo hoje do Brasil, o Carandiru foi implodido. Aquilo é uma vergonha. Existe lá um museu, mala ficou preservada, para que nós possamos lembrar esse momento de holocausto brasileiro. O abolicionismo penal tem a ver também com as ideias abolicionistas, a escravidão. Como nós hoje temos vergonha do nosso passado escravagista, vai chegar o dia que nós vamos ter vergonha de assistir televisão, documentários que as pessoas ficavam privadas de liberdade, por exemplo, naquelas condições subhumanas do Carandiru. O que aconteceu agora em Pedrinhas, 3 pessoas decapitadas, isso nos choca. Então, o abolicionismo penal, ele faz uma revisão epistemológica, na teoria do conhecimento, para dizer o seguinte: esse estado de coisas, esse sistema de justiça penal, ele não funciona. Para ficarmos em Curitiba. Curitiba hoje tem a sede em Piraquara, a região metropolitana, da nossa penitenciária central do estado, que tem cerca mais ou menos de 2.000 presos para todo o estado do Paraná, cerca de 15 a 18 milhões de pessoas. Só em Curitiba, nós temos mais de 75.000 mandados de prisão para cumprir pena. Quem é que é o tópico? O abolicionista que quer acabar com esse sistema penal ou os penalistas? Se montássemos vários estádios para a Copa, pelo menos 2 em Curitiba, para caber toda essa população, para assistir o evento. Agora imagina, para dormir, para comer, para aprender a trabalhar, para aprender a estudar e continuar a sua vida. O senhor sabe, doutor Mário, que alguns anos atrás eu fui numa delegacia, num bairro aqui de Curitiba, e o policial que estava fazendo o papel de carcereiro, tinham lá, era uma cela para umas 10, 12 pessoas, tinha umas 60. Daí ele disse: olha, aqui perto fica o zoológico. Aqueles animais que estão no zoológico são melhor tratados do que esses presos aqui. Ele mesmo, eu não sei os crimes que as pessoas tinham cometido, certamente estavam lá porque cometeram crimes, e alguns até bárbaros. Mas, como o senhor disse, a situação deles era subhumana. E, então, eu gostaria de perguntar agora para o senhor, eu já assisti a sua palestra, qual a sua opinião? Eu gostaria que o senhor resumisse essa questão de que muito se fala em reduzir a maioridade penal. Pois não deixa de ser uma perspectiva abolicionista, a redução da idade de maioridade penal. E a idade de maioridade penal hoje, desde 93, a PEC 171 de 93, ela vem tramitando para todo momento reduzir essa idade como uma forma recorrente. Por que toda hora se vem discutir a redução da idade penal? É muito simples. É porque nós sabemos que a criança é a prioridade absoluta. Toda vez que começa um ano legislativo, e o senhor bem o conhece, nós temos que trabalhar primeiro com as pautas relacionadas às prioridades absolutas, como é no embarque de um avião. Primeiro os idosos, primeiro as crianças. No processo legislativo não é diferente. Primeiro, trabalhar todas as matérias relativas à criança e adolescente. É por isso que volta sempre a questão da redução da idade de maioridade penal quando não tem um acontecimento grave envolvendo um adolescente ou uma criança que pratica um crime. Para ter noção, a criança e o adolescente participam da violência social urbana em um índice de 6%. Desses 6%, 0,15% dos 6% da violência social urbana é praticado um ato infracional com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Ou seja, eu falei no início, não existe criminalidade infanto-juvenil. As pessoas falam, também aquela criança no sinaleiro, eles estão lá no tráfico, no morro. Isso é uma visão apaixonada. Porque, por exemplo, Curitiba tem 46% da sua população de adolescentes, crianças e adolescentes. Nós temos hoje, no Censo Curitiba, cerca de 360 adolescentes de todo o estado do Paraná. Só de Curitiba seria desprezível esse percentual. Bom, essa é uma questão. Segunda questão, onde é que eu colocaria os adolescentes? Acabei de dizer que não há vaga para os adultos no sistema de justiça penal.
Imagine para colocar os adolescentes. Eu tinha que ter uma ala especializada, com profissionais especializados, em detrimento dos próprios adultos. Eu ia reduzir o espaço dele, porque eu não posso confundir. Terceiro aspecto. A última proposta de redução da idade de maioridade penal, ela faz um escalonamento das idades. Olha que absurdo. De 16 a 18 anos poderia ir para o sistema penal. Quando? Quando o ato infracional praticado fosse assemelhado a um crime hediondo. Um crime hediondo é aquele que é taxado pela Lei 8.072 e diz, por exemplo, estupro seguido de morte, homicídio qualificado, tráfico de drogas internacional e aí por diante. Muito bem. Eu pego um adolescente com 16 anos, praticou um crime hediondo, matou alguém de uma forma qualificada, ele vai responder perante a Justiça da Infância. O juiz fala, eu não tenho competência porque é um homicídio qualificado, eu mando para a vara criminal. Manda para a vara criminal, o juiz pega, processa, condena, isso ele está indo no presídio, está preso. E manda para o Superior Tribunal. Chega nos Superiores Tribunais, desclassifica para um homicídio simples. Eu vou pegar o garoto com 17, 18 anos de dentro do presídio, trazer ele agora para cá, junto aos outros numa entidade de atendimento. Então, é impossível essa forma mista ou escalonada, porque isso vai causar um problema jurídico muito grande. Um autor italiano chamado Gustavo Zagrebelsky, ele fala isso. Quando o poder político não consegue dar conta dessas necessidades sociais, ele acaba colocando no colo do Poder Judiciário, e às vezes do Poder Executivo, a decisão sobre questões que deveriam ser políticas e não jurídicas. Então, se nós pensarmos na redução da idade de maioridade penal, nós temos que pensar num conjunto de políticas públicas para estruturar a área específica para atender os adolescentes, por exemplo, de 16 a 18 anos. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. Mário Hamidoff, ele que é promotor de justiça, e o tema foi as teorias criminológicas. Doutor Mário, muito obrigado, foi uma honra tê-lo neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigado.